A grande comissão, um enfoque etnocêntrico. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os ouvintes. É com grande prazer que abrimos mais uma programação da Rádio Vale Aleluia, TV IAD. Desta feita, iniciando, já antecedendo a lição do próximo domingo, que é a primeira lição do quarto trimestre do ano de 2023. Estamos acabando o ano. Quando nós chegamos nessa lição, a gente já pode contar já a festa de Natal, né, professores? E aqui já quero agradecer a todos vocês, lembrando que é uma iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Indaiatuba e filiais sob a presidência do pastor Raimundo Soares de Lima, e com vocês, lições que edificam. Quero aqui agradecer a participação de todos os ouvintes que sempre estão conosco, trazendo a sua participação através das nossas redes sociais. Compartilhe com os demais. Muitas pessoas têm assistido a nossa programação, às vezes não no nosso horário, como fazemos ao vivo, mas também em outro horário, por necessidade também e de aprendizado. E eu acho que é isso que é muito importante. Nossa função aqui é de transmitir, estimular e apontar o caminho e conhecimento da Bíblia Sagrada. Procuramos ser fiéis a ela. Nesse sentido, nós buscamos apresentar sempre a lição da Escola Bíblica Dominical, que acontece todos os domingos, a partir das 9 horas, em todas as nossas filiais. E através da nossa rede social, você pode ver o endereço mais próximo da sua casa e assistir uma Escola Bíblica Dominical. Seja assíduo da Escola Bíblica Dominical, é muito importante para você ser participante, ser um aluno, para o seu crescimento espiritual. Vale a pena. A lição de hoje, como eu já iniciei com o tema, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Hoje nós vamos falar um pouquinho de missão transcultural. E o texto como de base é um texto muito conhecido de Marcos 16, 15, que é o texto áudio da lição, mas a leitura em classe, sempre como referência para o estudo de hoje, eu quero já aqui agradecer a presença dos nossos professores. Hoje nós continuamos com a mesa mais rica ainda, né? Semana passada nós estávamos em 3, agora nós somos em 4. E aqui estão o professor Abimael, professor Milton, professor Colabone, sempre cooperando conosco, trazendo para nós o que é de melhor, o ensino da palavra de Deus. Então, esses professores teólogos vêm nos ajudando aqui na condução desse programa, e isso é muito importante para nós, quando nós temos professores capacitados para fazer, né, o comentário da lição. E é lógico, como um subsídio para os nossos professores que ministrarão essa disciplina, né, essa aula para os adultos no próximo domingo. Lembrando que no tempo central sempre é transmitido, só que por ser o primeiro domingo de cada mês, é a nossa Santa Ceia. Mas os demais dias, domingos, são escolas bíblicas dominicais também transmitidas ao vivo. Mas não é por isso que tem a Santa Ceia no domingo que você vai deixar de ter a lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos comentar essa primeira lição do quarto trimestre do ano 2023. Como eu já disse, a referência de estudo hoje está em Mateus 28, o capítulo 28, versículos 19 e 20. Depois Marcos 16, 15 a 18. São textos bem conhecidos. Lembrando que essa lição ela já foi ministrada anteriormente, anos atrás, mas ela está novamente sendo exposta para o ensino de crescimento da igreja. Vai ser uma temática muito boa, como eu já expus na aula passada. E nada mais do que darmos continuidade aí. Eu acho que vale a pena todo mundo aprender um pouquinho e crescer no conhecimento. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, 15 a seguir diz assim: e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem.
E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É um tema muito conhecido, principalmente essa leitura, né? Parece um texto áureo da igreja, né? Porque todo mundo já conhece muito bem essa leitura. Mas antes de até aplicar os objetivos da lição, melhor, eu vou já falar os objetivos e a proposta da lição, que é conceituar a grande comissão, explicar missões transculturais e afirmar a visão global do evangelho no mundo. Mas o nosso professor, ele trouxe uma pergunta e é muito interessante para uma boa reflexão, até para dar o início na sua aula, até com uma dinâmica, eu acho que é muito importante. E ele colocou a pergunta da seguinte forma: migração e taxa de natalidade, posso considerar crescimento da igreja? Migração, taxa de natalidade, posso considerar crescimento da igreja? Veja bem, na lição nós vamos estar discutindo dessa missão transcultural. E é lógico que nós vamos compreender justamente conceituando essa grande comissão da igreja, que é esse cumprimento do ID de Jesus. E é lógico, o ID de Jesus, ele, né, se olharmos para as questões da missão, o sentido do que é missão, nós precisamos compreender ela tanto local quanto, né, ela vamos dizer assim, mais distante, né, vamos dizer, em outros países, como você queira entender, mas é importante entender como que se dá a missão, como que é feita essa missão. E, aliás, professores, missão. O que é missão? O que é missão? Missão. Porque não adianta eu falar missão transcultural, missão local, missão isso, missão aquilo, mas o que é missão? Eu acho tão importante quando a gente entende, né, principalmente o Marcos, número capítulo 16 e 15, quando a gente lê o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E a gente não entende que no original não está dizendo ide, está dizendo indo. Indo, formando, sendo exemplo, tendo tempo para ensinar. Porque essa verdadeira missão que é dada, ou esse dever que a nós foi delegado, não é o simples fato de você abrir a Bíblia ali, você trazer uma mensagem, que aceitar Jesus, aceita, tchau, esse aqui está resolvido. Não. É por isso que a gente percebe que na igreja primitiva, quando os irmãos começaram a enxergar a vinda de Jesus para aqueles dias, foi necessário que viesse uma grande perseguição para que eles cumprissem o indo. Indo, né? Não é, pastor? Exatamente. Então, essa questão de missão, essa tarefa que foi dada, a gente fala muito da questão transcultural. Quando se fala em missionário, a gente já acha que é lá em outro país, em lugares difíceis. Não. Essa missão nos foi dada para começar dentro de casa. Quando diz, fazei a missão, ou vocês estão incumbidos dessa missão, dessa tarefa de levar o evangelho, começa onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então a gente tem que desmistificar, como que eu posso dizer para não ofender ninguém que talvez tenha sido consagrado a missionário? Eu ia fazer já uma perguntinha aqui. Ou que tem uma credencial de missionário, esse indo, é importante você ver, indo, sendo exemplo, indo, preparando, não é só o fato de você estar saindo aí pregando, porque senão alguns dizem, não, eu sou missionário. Eu fui e preguei na Argentina, eu sou missionário. Eu preguei no Nordeste, eu sou missionário. Não, você é um missionário quando você indo. Quando as pessoas estão aptas ao chegar ao batismo pelo teu ensinamento, pelo aquele tempo delegado aí. Então a conotação de missionário hoje ficou muito banal. Eu acredito que anos atrás, eu acho que eles levavam um pouco mais a sério isso. Hoje, por questão de título, de status, então está se levando isso de um modo muito banal. Então, acredito eu que o indo de Cristo é o que resume essa questão dessa comissão. Assim como o apóstolo, né, pastor? Isso, apóstolo é missionário, né? Isso. Então, apóstolo foi banalizado Foi também. banalizado também. Porque todos acham que são um enviado de Deus com uma nova mensagem.
Sendo que tudo aqui está tudo fechado, né? Tá Porque tudo apóstolos são fechado. enviados, né? Não tem nova Então mensagem. não existe uma nova mensagem a ser pregada ou alguma coisa que Nova unção. Deus deu para essa geração que não tenha dado a passada e assim sucessivamente. Não sei se é por aí. Não, sim. Então, professor, Uau. uau, ele já deu um panorama aí rapidamente para a gente compreender Legal. aí essa missão. A lição traz a grande comissão. Essa palavra comissão, ela não faz parte do cânon, né? Colocaram ali, né, professor? A primeira vez que falaram em grande comissão foi um luterano, 1621. Aliás, um luterano calvinista, né? Que falou a primeira Tem gente vez... dando glória a Deus aí agora, hein? Uma grande comissão, não deu glória. Mas assim, que surtiu grande comissão. Então, que na verdade, se você for ver a raiz do cânon, a grande comissão é o que Jesus fala que é 28 de Mateus, né? É, 28. Portanto, vão, né? Indo, ensinar, Portanto, indo, ensinando todas as nações, e olha, conjugando agora, não é batiza, é batizando. batizando. Então deveria conjugar o verbo certo verdade. aqui. Aqui é andou, aqui é Vou definido. andando, a ideia é andando e fazendo. Andando e fazendo, isso. Em nome do Pai, é assim, ó, ensinando, não é ensinai, Isso, ótimo. tá? Então há um desconexo. Bom, a gente sabe que a Bíblia que ora estudamos, ela tem o cunho de um padre, vocês sabem, né? Ela foi traduzida para o latim por Jerônimo, né? No 400 aproximadamente. E Jerônimo é contemporâneo de Agostinho. Sim. E quem deu o dedo para Jerônimo da tradução, em grande parte teológica e interpretação, foi Agostinho, com certeza. Então, assim, tem muita coisa aqui herdada Isso. desse sacerdote católico. Isso nós falando, né, da Vulgata Latina, Da Vulgata traduzida Latina. por Jerônimo, e as Bíblias que Isso. são tiradas de lá. Isso. Perceba que há algumas divergências na questão do cânon católico, do nosso, e quando se fala livros apócrifos, quem não sabe o que é apócrifo, meu Deus, demoniza aqueles livros que são históricos. Jamais, Na realidade, apócrifos são não livros deve. ocultos, no qual não se há uma exatidão a respeito nem das datas que foram escritas, nem por que foi escrito e que sentido. Por isso que não entraram no canon. E por que a divergência na nossa? Porque a maioria das traduções, como a de João Ferreira de Almeida, era traduzida da Septuaginta. Sim. Né? Então é diferente, a Vulgata Latina e a Septuaginta. Então, e hoje eu tenho muito cuidado quando eu vou comprar uma Bíblia, principalmente Bíblia de estudos, que eu não gosto de nenhuma. Eu tenho que falar a verdade, eu não gosto de nenhuma Bíblia de estudo. Não existiu. O pastor me indica uma Bíblia de estudo, não. É comércio Por quê? puro, né? É um comércio puro e outra, não importa a opinião. A gente pega exemplo, daquela que foi doada aos pastores, a Bíblia do Expositor, do Jim Swagger. Pouco me importa o que o Jim Swagger pensa sobre qualquer texto. Eu Mas leio, lá também tem umas divergências, mas viu? muitas, exato, divergências, chegamos aí, mas por quê? Porque o indivíduo colocou o seu pensamento sobre o texto. Para mim, pouco importa o pensamento do indivíduo. Eu quero saber do que a exegese hermenêutica do texto está me passando. Não quero saber o que Jim Swagger pensava de respeito de algum texto. Então, e ela foi direcionada a milhares de pastores que fizeram eventos entregando isso aí. Isso para mim foi uma tristeza. Viu? A maior Falta parte de dos crescimento comentários muito das grande. lições das Bíblias hoje são pessoais. E cada um traz o seu pensamento ali. A maior parte dos Aplicação pessoal, por aplicação exemplo. pessoal. É pessoal, ela é direcionada a você, pessoal. Mas vem uma ideia pessoal. Não é coletivo. E de repente você tem que engolir a ideia pessoal. É isso que tá. Meio que uma imposição da ideia da pessoa. Meio, exatamente. É um olhar dele. É. Baseado naquilo que ele... nas Que ele suas pensa, convicções, daquilo das suas pensamentos. convicções, E vai Perfeito. saber de onde vem essa formação, Olha lá, esse e olhar, vai né? saber de Qual onde fonte que ele tem tiraram bebido isso. aí, E tudo quando isso. a gente diz, a gente não está criticando quem quer que tenha postado seu comentário. O que a gente está tentando dizer é que a chave hermenêutica de interpretação bíblica para a gente tem que ser Cristo. Eu não posso ter como chave hermenêutica Jim Swagger. Não, eu não jamais. posso ter como chave hermenêutica nenhum desses pensadores, por mais interessante que eu acho que seja qualquer um deles. Sim. Eu tenho que ler a Bíblia a partir de Cristo, a partir do Evangelho de Cristo, a partir de Mateus 5, 6 e 7. Eu tenho que ler a Bíblia a partir dali. Sim. Então essas pessoas, eles tecem muito comentário, então eu tenho muita dificuldade para gostar de qualquer tipo de Bíblia nesse tipo de sentido. Porque são elas que induz Que induz. a uma comissão
transcultural errônea. Aonde olha, me perdoe mais uma vez, a gente é crítico mesmo, mas me perdoe o número que colocaram aqui, viu? Não, me perdoe esse número. Se ele está querendo dizer que a Assembleia de Deus não atingiu por causa desse número, tudo bem. Mas se ele falar esse número que ele falou, que a metade do mundo ainda não conhece Cristo. Então, eu acho que essa numerologia... Impossível nos dias de hoje. Ela falta pesquisa para ele dizer isso. Embasamento. Não tem. Qual que é a fonte que ele citou? Ele citou missiólogos, mas ficou vago, né? Ficou missiólogos. Como é que é? Missiólogo. Ele falou missiólogos, mas não deu um nome, nem um nome de um autor, de alguém. Não, o nome é De um bonito. né? De um historiador. bonito. Tá igual aqueles Obrigado. pregadores que dizem assim, está escrito nos livros. Qual livro? Qual livro? Então a fonte precisa ser Porque dizem, bem citada para você ter uma base, Exatamente. né, que você fonte? possa conferir também, né? E depois que for Perfeito, citada, você ainda perfeito. perceba se é de um instituto, por exemplo. Se o Datafolha hoje fala assim, qualquer pesquisa eu não acredito. Então a fonte, qual deve ser? Eu consigo confrontar essa fonte? Eu consigo... Ué, peraí. Num país de comunicação global, igual nós estamos, se você disser que tem uma parcela que pode não ter ouvido devido a países que são extremamente radicalizados, possam ser que esses aí não, mas 24 mil etnias, metade do mundo ainda não ouviu o Não, evangelho. gente, pardonne-moi. Nem que seja por porfia, Ó, nem que deixa eu seja falar. por intriga, nem que uma seja por questão nada. até Mas... que eu fiz uma anotação, veja bem, se ele dissesse essa informação aí, vamos dizer, há 20 anos atrás, poderia ser considerado alguma coisa. Mas com o avanço da tecnologia, fala pra mim se tem alguém escondido aí. Impossível, impossível. E tamanha quantidade também. Fala pra mim, porque hoje a tecnologia, ela tem avançado. E a Bíblia hoje, ela é divulgada em todas as plataformas. Pra começar. E não é só uma Bíblia, são diversas. A divulgação do Evangelho através de textos e mensagens, mesmo que a pessoa não tenha um site para seguir, dizer assim, eu vou seguir esse culto religioso, ele tem acesso. A gente não pode condicionar, perdão, até outra crítica construtiva, me perdoe aí, não é nada contra o autor, conheço pessoalmente, não, nada contra. Mas assim, quando você diz algo nesse nível, você desabona a essência da palavra, porque dá-se a entender, e alguns vão fazer um pré-julgamento e dizer, é por isso que Jesus não veio ainda. Quantas vezes a gente ouviu isso? Enquanto o evangelho não for pregado? Poxa, até metade do mundo para alcançar em Jesus vai demorar para vir, hein? Não se engane com essas coisas, não tire essas coisas de um texto. Aí você acaba, como alguns teólogos, e um deles de muita influência na mídia, eu não vou citar o nome dele. Mas que dá vontade de dar, né? Mas dá, eu tô com o nome do cara na ponta da língua, me tá coçando, eu não vou falar não. Não dá esse bope, não. Ele disse que a volta de Jesus depende da nossa pregação. Imagina. E ele diz, por isso que aqui, ó, olha lá no tópico primeiro, professora Bia, da Grande Comissão. Grande Comissão. O que é a Grande Comissão? Ele faz uma pergunta. Aí ele responde, é o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Ponto. Só que o Novo Testamento fala criatura. Não importa a nação. Agora, veja bem. Quando o evangelho vai ser proclamado a todas as nações, então virá o fim, isso aí já não é para a igreja. Isso se nós somos futuristas. Se nós somos preteristas no tocante à escatologia, então tudo bem. Nós concordamos com os calvinistas, com os presbiterianos, mas não é o nosso métier. Nós somos futuristas. E se eu sou futurista, jamais eu posso colocar isso aqui. Eu posso colocar isso aqui como uma ressalva. E eu tenho que dividir aonde é o evangelho do reino e onde é o evangelho da graça. Se eu sou futurista. Se eu não sou futurista, se eu aceito... Tá salvo, todo mundo tá salvo. Não, se eu aceito... Foi bonzinho? Se eu aceito o preterismo é que coloca as coisas apocalípticas tudo no passado. Isso é preterismo. Preterismo, historicismo. Agora, nós somos futuristas. Se somos futuristas, não. O papel da igreja não é esse. O papel da igreja
É o indo enquanto ela está aqui ativa. De repente, Jesus chama ela. Foi pregada a todas as nações? Não. Quando vai ser feito isso, então? Lê Apocalipse capítulo 14, que você vai ver quando vai ser feito. Muito bem. Não quero nem entrar nessa, mas depois disso... Tá? Então, Começou bem essa grande comissão, né? Você precisa, assim... desmistificar, né? Pra você separar cada coisinha da sua coisa. Porque assim, olha... Vamos dizer assim. Ó, assim, ele faz umas interrogações, quando ele fala do número aqui, por exemplo... meu Deus. De acordo com alguns missiólogos indefinidos, há no mundo 24 mil etnias, quase a metade total, que ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Ou seja, isso aqui é um prenúncio de colocar... a volta de Jesus está condicionada à minha missiologia. Tipo assim, Jesus está na hora de voltar. Não, ainda não está, porque eles não pregaram. Não foi pregado. Daí a minha dissertação no começo sobre isso. Minha preocupação maior é essa. Esses dias apareceu um moço lá na nossa paróquia e começou a pregar. Irmãos, vamos pregar o evangelho, porque o caçula tem que se converter. Enquanto nós não atingirmos o caçula, Jesus não virá. Falei, meu Deus... Caçula que ele quer dizer isso? Da onde ele achou o caçula? Não sei. Viu? Porque veja bem, quantos nascem? Não sei, caçula. O que eu entendo do caçula é o mais novo. O caçula é um predestinado. Quem? Não sei. Então joga uma interrogação. Ou seja, quantos nascem por dia? E o pior né? O mais novo não vai dar. O pior que Jesus está vindo e está nascendo. Gente, Jesus está vindo e no já afã, levando. irmão, no afã da pregação, a igreja não entende aquilo. Mas a igreja está movida no sentimento. O que ela faz? Ela explode em glória. Graças a Deus que eles entenderam. A igreja não entendeu nada do que ele falou. Mas... Porque na presciência de Deus, até Jesus falando para os discípulos, ele falou, nem os anjos do céu sabem, só o meu Pai. Só meu Pai. Então Deus já sabe desde o início, todas as questões dos eventos que irão acontecer, já não está condicionado ao homem em si. Deus, ele é soberano em tudo. Essa questão. Imagina se professora, Deus fosse assim, falando teologicamente, quando você vê uma lição, ela tem que ter um amplo referencial, ela tem que buscar os sinóticos. Por exemplo, quando ele está falando aqui, ele começa a ferir salvação. Por exemplo, e os que morreram sem Cristo, como ficarão então? Que não foram atingidos pela grande comissão. Não, os que não entraram na grande comissão, para onde eles estão? Já que ele apela para sentimento nosso, você não sente acusado, tá, tudo bem. E os que não alcançaram pela comissão? Gente, lê Romanos capítulo 2, por favor, gente, capítulo 3, capítulo 7, e vamos puxar aqui. Aí para a igreja olha assim, tá. Agora aqui, tá não, aqui tem interrogação. Porque a igreja que foi ensinada a escatologia do jeito que nós estamos comentando aqui nessa mesa, que já recebeu essa escatologia, quando ela vê isso aqui, ela... E agora, pastor? Aí foi olhar o pastor Colaboni, isso aqui agora. E agora? Né? Então, é legal. Não, e é assim, que nós temos acaba que cobrando algo das pessoas, vamos dizer assim, da igreja, dos membros, dos crentes em si, aquilo que eu não faço. Não dá, entendeu? Porque quando eu falo assim, eu começo a trabalhar com sentimento. Mas se eu colocar esse número, não sei, tá aparecendo algumas coisas assim, mas do nosso governo, né? Professora Beda, vamos colocar um exemplo. O apóstolo Paulo. Tem pregador que fala assim, que endeusa o apóstolo Paulo. Ele não deve fazer isso. Não. Você não deve endeusar a criatura. Apesar de Paulo ser quem foi, Moisés quem foi e Abraão quem foi. Não deve endeusar. Eles são criaturas. Nem eles pediram isso. Não, jamais. Aí fala assim, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo foi, ele evangelizou do Iapoque ao Chuí na sua... Não, gente. Presta atenção que Paulo tinha a intenção de ir para a Espanha. Ele foi? Não. Não. E os que morreram lá sem conhecer? Foram perdidos? E agora? Não.
Levando essa mesma linha do Senhor, me admira o capítulo 11 de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, dizendo, gente, tolera a minha loucura, porque eu sou muito duro com vocês, e de vez em quando eu sei que eu sou um pouco louco, e sou mesmo. Isso aqui não foi Deus que mandou eu falar, não. Eu estou falando de mim mesmo. Capítulo 11 de 2 Coríntios. Você vai idolatrar como um homem que dizendo, tenha paciência com a minha loucura. Mas do mesmo jeito que eu sou louco, eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, leia o capítulo 11 de 2 Coríntios, você me ao fala. número de pessoas salvas, né, que nem ele colocou também a questão do Antigo Testamento, até comparando o Novo com o Antigo Testamento. Né? Aí, quem mais alcançou vidas para o reino? A gente Os apóstolos? Eu acho assim... Paulo, vamos lá para o Antigo Testamento. Lá. Quem mais resgatou vidas? Teologicamente. Moisés. Isso, teologicamente. A Bíblia Noé. diz que quando Jesus morre na cruz, o que acontece? Aonde ele vai? Pregar Ele as fica partes. estático? Isso. Não. A Bíblia diz que ele desce E vai pregar as partes. e ele vai até as partes mais baixas. E ele pregou aos espíritos em prisão. Gente do céu, querido. O que ele foi fazer lá se não levar o plano da cruz? E deixar eles edificados que eles foram salvos por causa do sacrifício da cruz. Cumprimento. Ele mostra a cruz desde o ladrão da cruz que morre com ele ali, ele leva o plano da cruz até Adão, lá atrás. Até dentro disso, né, pastor, que nós vemos desde o Antigo Testamento os prenúncios, as tipificações, tudo aquilo que apontava para essa vinda de Cristo, para esse sacrifício. Perfeito. E nós percebemos a graça no Antigo Testamento. Sim, sem dúvida. De várias formas. Sim, sem dúvida. Se a gente pegar aqui essas referências aí, a gente vai ver que sempre o plano de salvação é igual aquela chave hermenêutica, a questão dos reformadores, que é a criação, a queda e a redenção. Sim. Desde quando o homem cai, segundo o teólogo Erickson, ele vai dizer que Deus imediatamente inicia o plano de redenção, imediatamente. Né? Nós vemos até em Gênesis 3,15. É instantâneo. Aquela profecia instantânea. É instantâneo. E isso vai seguir. Nas dispensações nós percebemos isso. E essas pessoas, elas receberam de Deus a misericórdia. A misericórdia de Deus sempre esteve presente. A graça, é lógico, como sombra, tipificação. E veio o ápice do cumprimento quando Cristo, ele, na sua paixão, e na sua morte, na sua ressurreição, isso é o ápice do cumprimento de tudo isso. Exatamente. E já estava lá. Exatamente. E aqueles que percebiam isso, eles faziam parte desse, até mesmo, vamos falar, reinado de Deus. O reinado de Deus nunca... Perfeito. Sempre teve o reinado de Deus, que o reino de Deus é de fato o reinado de Deus. Reinado de Deus já é constituído desde a fundação. Sempre. Mas as formas que isso foram expressadas, né, elas vão mudando conforme as gerações, mas sempre Deus ele é soberano e está reinando. 11 de Hebreus, que fala da galeria dos heróis da fé, eles tipificam o Antigo Testamento consciente. Mas e o Antigo Testamento inconsciente? Como é que fica? Estão todos irremediavelmente perdidos? Não, o livro de Números responde. Deus diz, todo primogênito é meu, desde aquele que eu matei lá no Egito. Eles são minhas primícias, são meus, diz o Senhor. Vai contestar com Deus agora. Então, Deus está falando desses inconscientes, aqueles coitados que morreram no Egito, sabiam da graça? Claro que não. Deus deixou eles inertes? Claro que não. São salvos? Claro que sim. O Senhor diz, são minhas primícias. Então, assim, Deus fala do mundo consciente, que até fala em 11 de Hebreus, né, que eles almejavam a outra cidade, eternal, tal, ok. Aquela poesia linda lá de Hebreus. Porém, tem aqueles que não sabiam nada disso. Eles estão lá nos quintos dos infernos? Estão nada, filho. Estão nada. Então, assim, eu acho que a graça, pastor Abimael, me corrija, por gentileza, ela é muito maior do que imaginamos. Você concorda? Mas pode ter certeza. Ele é muito maior do que a gente imagina e prega. O problema é o seguinte, o Antigo Testamento ele foi um aio, né? Ele foi um canal de conduta. Claro que a missão... não é alho, não. Aio, Não, não. aio. Não, alho não. O desígnio para Israel é diferente do Já olhou desígnio pra para a mim, igreja.
Para Cristo vir ao mundo, Gênesis 3:15, da semente da mulher vai nascer um tal, precisava ter o quê? Precisava ter um relacionamento familiar, precisava ter uma cidade, precisava ter um local para o Cristo nascer. Então foi dado a Israel esse papel, trazer o quê? Cristo para dentro da história. Perfeito. Isso percorreu durante todo o Antigo Testamento e quando nós chegamos no Novo Testamento, a igreja já não tem mais o papel de trazer Cristo para dentro da história, porque Israel trouxe, ele já está. Sim. Cristo tem o papel de trazer, a igreja tem o papel de trazer Cristo para dentro da humanidade, Perfeito. dentro do indivíduo. E as bênçãos de Israel eram bênçãos territoriais para a conquista. E as bênçãos da igreja são bênçãos celestiais. Mas talvez eu vou ferir a crença de alguém. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tem um monopólio da salvação. Ah, tá. Tá? Eu não vou falar abertamente sobre isso, porque não teremos tempo suficiente, vai mais confundir do que explicar. Tá. Mas não podemos achar que nós, igreja, ou evangélica, ou tradicional, qualquer uma, tem um monopólio da salvação. O monopólio da salvação é Cristo. Exato. E daí as perspectivas são diferentes. Pastor, Professor, nós estamos tanto é que Paulo fala que Israel, metaforicamente, ele é luz dos gentios. Né? Sim, É luz perfeito. para os gentios. Professor, nós estamos com o professor Márcio, aqui o professor nosso de português, né, do SEC. Ele está colocando aqui para a gente assim, pastor Colabone, não há missão no Antigo Testamento. Não há missão no Antigo Testamento? Ele meio que colocou assim um ponto de exclamação, afirmando, pelo que eu entendo Ah, aqui. ele exclamou. É. Não há missão no Antigo Testamento? Claro que há missão no Antigo Testamento. A missão Não é nasce. pergunta, né? A missão nasce na eternidade. A missão faz parte do propósito de Deus. Na reunião celestial, aonde emana Pai, Filho e Espírito, por causa do quem? Por que existe a Trindade? Por causa do humano. Ali nasce a missão. Ali o Deus uno, trino por quê? Espírito, você vai convencer. O Filho, vou morrer. E o Pai, eu sou o gestor. Então missão é como diz o pessoal lá de Santa Catarina. Missão está no coração de Deus. E é verdade, tá? Não é que tá, sempre teve. E sempre estará. Então não só o povo de Israel foi salvo no Antigo Testamento. Jamais. Então posso ter como missão que Jonas foi fazer em Nínive? Uma cidade inteira se arrependeu? Ah, obrigado, Nínive. Olha o que ele trouxe à tona. Então eu posso ter isso como uma missão, né? O Jonas é um hebreu e foi pregar um povo que 100 e alguns anos depois, ou um pouquinho mais, seriam os algozes. Algozes. Mas todos se arrependeram. Veja e bem, Deus se arrependeu. olha o plano da missão. Obrigado, pastor Abimael. Olha o E plano da olha, missão. e era uma missão, aí podemos considerar o quê? Transcultural, a lei fronteira. Ok. Olha o que Deus faz. Leva Jonas para Nínive. Como que eram os ninivitas? Terríveis. Um povo bonzinho, né? Bonzinho. Ah, A arte de empalar foi deles. É sério? Era um povo legal. Aí Jonas foi caminho ignorado, pegou para outro caminho. Sim. Aí Deus manda o peixe, manda a tempestade, disso vocês sabem. Jonas chega lá e prega durante 40 dias. Nínive se converte. Não, Diferente de Noé que pregou não é que ele prega 40 dias. e não Ele se não houve anuncia que conversão. daqui a 3 40 dias. ele Isso. prega 100 3 anos. dias. Ele pega 100 3 anos. dias. Ele prega 3 dias e fala, daqui a 40 dias vocês vão ser consumidos. E eu quero estar debaixo da boboreira na sombra para ver vocês ser consumidos. Só que a missão de Deus é outra. Né? Aí Deus salva Nínive, todo mundo se converte, os ninivitas ficam teocêntricos. Quem que vai cativeiro 40 anos depois para lá? Para a Síria. Israel. Você já imaginou se eles não fossem convertidos quando Israel fosse para lá, com Senaqueribe? O que ia acontecer com Israel lá? Mas não ia escapar um. Olha a misericórdia de Deus. Olha a missão, olha o plano Olha de o salvação. plano missionário. Tanto para Israel como para Nínive. Tanto para Israel. Permita mais um adendo, professor? Sim. Sadraque, Mesaque e Abednego. Sai fora os 3 da fornalha. Aí, os 4, né? Porque ele viu 4. De repente saiu 3. Diz que aconteceu. Entrou 3, eu vi 4. Mandei sair 4, só saiu 3. Qual foi a resposta?
Esse é o quem a gente diz para o Senhor, que se quisesse livrar, ele levaria. O Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Um edito selado pelo rei. A partir de hoje a gente só adora o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Será que não é missão? É só para refletir, não estou aqui. Posso uma parte aí? Permite? Bora? Pode. O Antigo Testamento está repleto de missões para mim. Por exemplo, se você pegar a história de Israel, começa com Abraão. Abraão sai de Arã, cerca de 950 quilômetros por aí em média, e ele vai peregrinar na terra ali, depois de Canaã, tudo ali. Ele vai fazer missões, que Deus mandou ele, já é a missão. Se você pegar os profetas, desde daqueles que foram em cativeiro, como Jonas, que foi mandado por Deus, no cativeiro, eles estão ali em cativeiro, mas está em missão. Tem missão, claro. É? Não é? Então, assim, é um pouco que eu estou lembrando aqui, mas se a gente parar para pensar mais, esmiuçar, a gente vai tirar mais disso aí. Tem Tem mais. mais elemento aí. Ó, tem mais uma questão aqui, o Enoque Leão, a paz do Que Senhor bom, o povo Jesus tá Cristo. participando. Meus queridos irmãos, o pastor Abimael tocou no assunto sobre salvação, que muitos hoje, no tempo da graça, colocam a salvação muito fácil. Aí eu pergunto, existe o primeiro ou outro quesito para a salvação? Novas regras? Abimael, é para você. É para você, Abimael. Ai, que legal. Muito obrigada pela participação de Esse vocês. abacaxi. Obrigado, irmão Enoque Leão. A regra da salvação, ou não vamos colocar a salvação como uma Como regra. uma regra, né? A única coisa Colocar que a eu me salvação como regra. preocupo sempre é quando me perguntam a respeito de salvação. Eu não tenho autoridade para legislar sobre salvação. Salvação vem através de Cristo, então eu não tenho como legislar sobre salvação. O que eu tenho a fazer é fazer um balanço daquele evangelho que está sendo ensinado, do que está sendo ensinado sobre salvação que não corresponde à palavra de Deus. Vamos dar um exemplo, de 1977 para cá. Será que ele não quis dizer um evangelho fácil? Então, é isso que eu vou falar agora. De 1977 para cá, ao adentrar no Brasil por influência americana, o evangelho da prosperidade. Um evangelho prostituído, falsificado, né? Mercantil. Mercantil e que aceita coisas que não a Bíblia condena? Aí se ele coloca uma nova regra, é aqui que eu respondo, não existe nova regra. O sentido da salvação é a mesma. Salvação através de Cristo. O Evangelho, para mim, se resume no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Se o indivíduo ler, reler, decorar e praticar, isso se resume ao Evangelho. Você vai ver que todo o restante do Evangelho está baseado no Sermão da Montanha que Cristo ensinou. Então eu não consigo ver nenhuma mudança em termos de salvação. E quando eu digo mudança, é dessas que nós estamos vendo nos dias de hoje. Exato. Essas coisas eu não consigo associar à salvação. O caminho do céu ele é muito fácil, ele é muito prático, e essa revelação a respeito de salvação está fechada. Então está muito simples de entender. Eu acho, pastor Abimael, assim, não sei se vou corroborar ou complicar, mas eu espero que vou corroborar. Evangelho não evangelho, pregação do evangelho não pode ser proselitismo. Certo? Não adianta eu jogar e inculcar em você, seja igual. Não. Salvação não é proselitismo. Começa por aí. Outra coisa, não existe via de regra para a salvação. Perfeito. Não existe via de regra. Não tem uma conta matemática. Por isso que eu disse, eu tenho dificuldade de quando me perguntam, por exemplo, tem pessoas que são extremistas, chegam, pastor, fulano de tal foi para o inferno ou para o céu? Ô, irmão, isso? Eu vou lá saber que Misericórdia. eu não tenho como legislar sobre salvação. Salvação nos dá parâmetro. A regra é a mesma. Salvação através de Cristo Jesus. Mas eu não fui colocado como legislador de salvação. Que absurdo. Mas tem gente que o senhor já deve ter acontecido. Pastor, você acha que foi para o céu ou foi para o Não, inferno? já me perguntaram em velório isso aí. Meu Deus, justo velório? Velório. Jesus tem O misericórdia. Evangelho, ele nunca foi legalista. Claro que Paulo não. sempre lutou contra isso. Claro. Sim. Porque, primeiramente, os judeus, eles queriam condicionar a salvação Aos seus feitos. Aos seus feitos, ao mérito. Isso aí não é só o judaísmo. Todas. A gente pegar hinduísmo, Verdade. budismo, as religiões que é pela sua... Muitos de nós. Então o que acontece? É aí que está o problema. Quando nós olhamos o Evangelho com um olhar legalista, nós não entendemos o que é a graça. Aí que eu Nós quero não chegar. entendemos ainda o que é a graça. Exatamente. A graça... Porque o judeu pensava assim, professor Milton, o judeu pensava assim,
Para ser cristão, você tem que ser judeu-cristão e não cristão-judeu. Isso. Aqui é o problema da circuncisão, por exemplo, né? Que é tudo desfeito em Atos 15. Isso, no concílio. No concílio é desfeito esse princípio. Então vocês têm que passar pela circuncisão, passar por todos os rituais, guardar as luas novas, os santos sábados e piriri, piriri, piriri. Aí depois vocês adicionam a Cristo. Doutora, tem dois enfoques aí, eu não sei se a senhora... Eu vou ver aqui, eu estou respondendo uma aqui, posso? Tem duas aqui, ó. O irmão Enoque Leão, só para corroborar, ele diz isso mesmo. Eu quis dizer que o evangelho faz, porque muitas igrejas estão pregando a entrada no céu muito fácil. E que você pode pensar mais e deixar de examinar as escrituras. É uma verdade, é exatamente isso que a gente está dizendo. De 1977 para cá, dificultou-se um pouco, porque nesse meio foi infiltrado essas coisas. O irmão Márcio José Estevão, ele está dizendo, Mambeda, eu digo que não há missão no Antigo Testamento, não no sentido que a igreja vive e prega, pois a obra da redenção não estava consumada. A mensagem, por exemplo, de João não foi pregada no sentido salvífico. Posso, pastor, responder? Quando foi instituído o sacrifício, meu querido, no Antigo Testamento, isso é a minha visão, penso eu que o Senhor deixou ali por uma diretriz. Hebreus vai nos dizer que ninguém era salvo por causa de sacrifício. Claro, então por que se fazia um sacrifício? O sacrifício nada mais é do que um cheque. Numa sexta-feira à tarde. Eu compro o seu carro na sexta-feira à tarde e eu te dou um cheque pré-datado. O banco está fechado. Você só vai descontar esse cheque no domingo. Você leva o carro embora. Na segunda, perdão. Você só leva o cheque no banco na segunda-feira. Você leva o carro embora. Você levou meu carro, mas eu recebi? Só vou receber na segunda. Sim. Assim era o sacrifício. Não era que Deus tinha um tapetão no céu, que ele colocava a sujeira para baixo, mas aquela sujeira estava ali. Sim. Servia para limpar naquele momento, mas Deus passava e dizia, isso aqui ainda não está pago, viu? Claro. Vou descontar o cheque lá na segunda-feira. Quando Cristo veio e consumou a obra, ele descontou, o cheque foi endossado, foi se cumprido. Tanto é que ele diz, está consumado. Então, todas aquelas pessoas do Antigo Testamento não perderam a salvação da sua alma porque não eram judeus. Claro. É claro que a gente não tem tempo suficiente aqui, porque o horário já está... Mas existe a lei da moralidade, tá bom, né? Existem as dispensações, existem, né? Tudo isso para fazer a gente entender que aquele povo foi alcançado pela missão, sim. E o povo de Nínive com salvação. O plano da salvação é bem antes de Nínive. Apocalipse 13:8b diz que Cristo morreu antes da fundação do mundo. Então, olha o plano da salvação, a missão, o plano da salvação, quando começa? Antes da fundação do mundo. Se vocês querem saber, essa aula que nós estamos tendo aqui foi assistida já na eternidade. Ela não é novidade para Deus. Uau! Cara, vamos entender assim. Olhar a partir da presciência de Deus. Olhar a partir... Isso, obrigado, professor. De Deus, né? Vamos olhar a partir da presciência de Deus. Capítulo 9 de Romanos, se você fizer uma interpretação superficial, você vai olhar e Deus vai olhar e vai dizer, olha, eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Os dois estão no ventre da mãe. Que Deus é esse que aborrece um e ama o outro sem as crianças terem nascido? E a gente esquece da onisciência, onipresença e onipotência. Esses atributos que faz toda a diferença. Deus não estava condenando nenhum. Deus está dizendo, eu estou enxergando esse bichinho aqui há 30 anos lá na frente. Já sei o que ele está fazendo. Por isso, Deus não interviu, foi escrito depois. Perfeito. Então, você leu a segunda parte da participação do Enoque Leão? Ah, tá. Mas nós não podemos jogar o defunto pelas suas condutas, por ele ser um indivíduo que não seguiu conforme a Bíblia nos diz? Deixa eu entender aqui, mas nós não podemos julgar o defunto pelas suas condutas, por ele ter sido um indivíduo que não seguiu conforme a Bíblia nos diz. Nos diz? Isso, ele fez uma pergunta. É isso que ele está perguntando. Se aparentemente aquele indivíduo... a minha problemática é essa tal da aparência. Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, com essa tal da aparência. Tudo bem que a conduta do indivíduo, a prova que o Evangelho chegou na vida... Aí entra a religião. A prova que o Evangelho chegou na vida do indivíduo são as suas mudanças. Sim. Uma pessoa que o Evangelho não entrou na vida dele, em uma cosmovisão, claro, que o Evangelho não entrou na vida dele, ele não tem mudança nenhuma por fora. Só que mesmo assim, eu disse que penso eu,
eu não consigo legislar sobre salvação em hipótese nenhuma. Claro que não. Porque assim, para mim foi o Cristo que morreu. Eu não sei o que... Não é questão, então o senhor acredita na salvação no último minuto ali. Eu que não arriscaria o último minuto, só por dizer isso. Mas se Jesus quiser salvar no último minuto, mas eu não arriscaria chegar no último minuto. Não. Que pode ser que não dê tempo de ter o último minuto. Então, prefiro levar uma vida que a gente leva. Mas o legislar sobre salvação é o que eu tenho dificuldade. Se eu deixasse de considerar, por exemplo, sendo que o pastor está falando, deixar de considerar que o Espírito Santo está atuante aqui, eu deixo de considerar isso. Claro. Aí eu posso ter um olhar, de repente, igual ele o irmão está analisando aqui. Um olhar parcial. É uma forma que eu penso, tá? Não, e o irmão não está errado no que ele perguntou, não. É só um ponto de vista sobre salvação. Então, assim, quando eu olho dessa forma, eu vejo que o Espírito Santo, ele é um agente da salvação. Perfeito. Que está agindo nisso. Então, é ele que convence. Então, naquele momento, se houve aquele convencimento, naquele momento, de uma pessoa que conhecia o Evangelho, e Deus não poderia perdoar ele, fica uma pergunta. Será que Deus não pode perdoar ele se o Espírito Santo convenceu? E ele se arrependeu naquele momento, ele pode ter sido salvo. Ele então já vai de novo aqui. Não, essa aqui tá tranquila. Agora eu entendi o que ele quer. Aí sim, esse aqui tá fácil de responder. Daria um exemplo no seguinte: nós pregamos para uma pessoa que ele mata, rouba e é envolvido no tráfico, certo? Aí ele fala para nós que eu não vou aceitar agora, não mais. Nós falamos para ele, Jesus está vindo e temos que nos preparar. Aí ele responde, não na hora que eu estiver lá roubando ou trocando tiro com a polícia. Aí eu peço perdão e sou salvo. Eu não vou... Aí eu pergunto, ele será salvo? Eu nem julgo aqui... Entra aqui uma questão de julgamento. Eu nem vou julgar, rapidinho aqui, eu nem vou julgar o questionamento salvífico aqui. O que eu vou dizer é o seguinte, na Bíblia, no hebraísmo, tudo que é aquilo que é chamado, por exemplo, filho do trovão, está dizendo uma qualidade de pessoas, são aquelas pessoas enérgicas. Filho da luz, filho da paz, é aqueles que são pacíficos. Esses aqui que ele está dizendo são os filhos de Belial, filhos da maldade, filhos do mal. Esses não sou eu que estou condenando, esses já estão condenados. A própria palavra. Porque ele está dizendo, quando a gente prega, eu acabei de pregar para o batiza, e se crer será salvo, erro. se não crer, será esse condenado. é o tipo de gente, filhos de Belial. Que não crê. Creio, já está condenado. Não é nem por mim, nem pelo irmão Enoque aqui, nem por ninguém. Esse já está condenado. Não é esse tipo porque ele não crê. De problema com salvação que eu tenho, não. Não, irmão, esse tipo está muito claro, tá? Filho de Belial, ele está condenado porque ele não quis, não creu. Professores, olha, nós nem conseguimos chegar aí, é lógico que a nossa lição foi tão abrangente que ela contemplou, sim, a visão global do Evangelho do mundo, né? Que foi o terceiro tópico, e o segundo que foi essa missão transcultural. Então, quer dizer, nós nem conceituamos, nem pontuamos conforme está a lição, mas eu acho que toda a lição trouxe uma abordagem geral, principalmente no sentido da grande comissão que é nada mais do que a temática, né? E se tratando da temática, quando ele vai falar de etnias, nada mais é do que aqui nós falamos realmente. Nessa grande comissão, esse enfoque que nós demos, nada mais é também, discutimos aqui esse enfoque etnocêntrico. Vale a pena... Perdoa porque eu falei demais. Vamos vir à aula passada, acabei falando demais. Eu gostei aqui muito da participação das pessoas. Eu acho assim que certas pessoas não conseguem assim juntar o teocentrismo do antropocentrismo. Isso. Confunde muito, né? Quando você separa e coloca cada um em seu devido lugar, fica mais fácil para você entender os planos soteriológicos de Deus. Certo? E outra, nós vamos dar continuidade a essa lição na próxima, né? Que vai falar de missões transculturais, ou seja, vai estar repetindo a mesma temática, a sua origem na natureza de Deus. Ah lá. Temos 4 lições aí. Eu queria fazer uma citação da Nancy Pierce, que é uma autora pentecostal. Conheço ela. Então, ela diz que o Evangelho não é uma série de verdades, mas a verdade com V maiúsculo. Não é verdade somente sobre assuntos religiosos, mas sobre toda a realidade. Por que eu cito ela? Para entrar nesse ponto que foi abordado, o pastor Abimael citou até, da questão da teologia da prosperidade, que é uma vida
É um evangelho sem mudança de vida. Só que quando você pega essa citação, que está dentro mesmo do evangelho, eu gosto muito dessa citação, diz respeito à mudança de vida, que ela é evidenciada em toda a realidade da pessoa. Perfeito. Não somente nos assuntos religiosos. Aí você tem uma expressão daquilo que é a salvação que está contida na pessoa. Paulo traduz para aqueles que estão em Cristo, Nova criatura. Isso é uma afirmação, Paulinho. Ele tá doido para dar um Não vou fechamento. falar mais. Faz um fechamento, um minuto de fechamento aí tá pra tudo gente certo. orar aí. Não, a minha grande preocupação nesses últimos dias, por termos ou por estarmos vivendo debaixo de um bombardeio de informações inúteis via redes sociais, de evangelhos prostituídos que têm entrado dia após dia e as suas práticas ecumênicas têm entrado até mesmo no meio pentecostal. Eu acho que a nossa maior dificuldade de agora em diante vai achar um equilíbrio nisso aí. Porque um ditado popular, o povo hoje é 8 ou 80. Ou eles creem muito naquela parte daquele evangelho prostituído, ou de repente eles se afastam achando que todos os evangelhos, ou melhor dizendo, todas as igrejas e todos os ensinamentos são pautados naquilo. Então nós estamos numa dificuldade muito grande agora pela frente. Como que a gente vai se posicionar para mostrar que a gente é diferente? Para mostrar que o evangelho que nós estamos ensinando, que a missão que nós estamos fazendo não tem a ver com reconhecimento, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com fama, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com o reino de Deus e a sua justiça. Pastor, só para Pode fechar. lá, vamos fechar. Tá. Tinha uma irmã que estava trabalhando, fazendo missões em Bissau, Guiné-Bissau. 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 Mas lá no extremo do gueto, do extremo, onde não tem cultura, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Essa irmã começou a cantar lá o hino mais alvo que a neve. Ninguém entendeu nada. O pessoal nem ligava. Olha o que é, ou seja, para mim, missão é relação, é integração, é integrar. Isso é evangelho. Integrando. Aí ele falou assim, ela procura saber o que é que eles gostam, o que é alvo para eles, o que é bom. Ela falou a carne do coco, que é o coco por dentro. Aí ele começou a cantar, nós seremos mais alvo que a carne do coco. Nossa, eles entravam em delírio. Aí, isso é cultura, né? Tem que compreender a cultura. Tá, então, O que assim, representa para ele neve? missão Onde é... ele tá, nunca vai ver neve. O preparo antes de você sair a um local faz toda a diferença, toda. Toda. Entendeu? Você conhecer onde você vai, estudar primeiro, tanto que entrou língua, toda cultura, tudo que envolve a cultura. Porque, da pessoa. assim, olha... Eu vou ver se no próximo eu trago um exemplo de Vai como ter que eles depois, fazem. vai ter uma de transcultural, né? Nós que estamos aqui na igreja, em Indaiatuba, tudo uma bênção, bem bom, tudo legal. Se nascemos na fé aqui, a gente não conhece nada fora daqui. Não. A gente precisa conhecer os antros desse mundo, para entender o que é evangelho. Sair de dentro de uma caixa e ver mais... Eu já entrei em cada lugar. Eu cheguei em cada lugar. Pessoa com um buraco na perna desse tamanho assim, ó. Uma ferida que jorrava. Aí mandaram me orar por ele. A hora que eu entrei lá, você entra arrepiado. Aí ele falou assim, você vai orar por mim, filho? Eu falei, ó. Ele falou, faz uma oração forte, porque isso aqui é coisa que fizeram. Sabe aquele antro do antro do antro? É o baixo do baixo do baixo do baixo. Aí você vai... Aí você vai, na hora vamos, que você chegar lá, você vai vamos ver. agradecer a Deus, depois eu agradeço esse pessoal todo que participaram conosco aqui. Ora, meu querido. Eterno Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de refletir a respeito da tua palavra. Que essa reflexão possa gerar frutos, Senhor, em todos aqueles que verão também em nossas vidas. E o teu nome continue sendo glorificado e possamos realmente ser missionários do verdadeiro Evangelho. É o que eu te peço e também te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, professor Milton, Mael, professor Colaboni. Eu acho que a lição de hoje foi tão produtiva que ela abre um leque para muitas pessoas que vão ministrar hoje, né? E a participação assim... Mestre, né?
e por trimestre. A gente porque deu a realmente ideia gente do tem que uma vai ideia ser o quando trimestre. vai ser o trimestre. Para isso a gente vai estar caminhando, nós vamos estar caminhando por essa linha. Quero agradecer muitas pessoas que participaram hoje com a gente aqui. O Denilson daqui também, depois ele colocou no último minuto, se dá tempo. A paz do Senhor para todos vocês. Que nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando vocês. Depois ele colocou, outro participante aqui, a Advenda, colocou muito bom. E o Enoque Leão também continuou participando aqui com a gente. Hoje foi muito bom, né? No mais, ele colocou, acho que talvez no mais engraçado, é que temos pessoas e povos que vai nos embalando nessa denominação que é muito fácil de ser crente. Isso que eu mais fico triste, que Deus possa ter misericórdia de nós para que nós possamos chegar ao alvo que é o céu, nosso Jesus Cristo. Muito obrigada, viu, Enoque Leão? Vocês todos que participaram conosco aqui. Foi muito... Enoque Leão, apesar do teu nome, chegaremos ao céu. Apesar do teu nome, chegaremos ao céu. Lá Muito você tem que obrigada. ser cordeiro, hein? Quarta-feira espero vocês novamente aqui conosco. Deus abençoe. E olha, vamos crescer também no conhecimento. O SEC está aí. Muitas aulas aí, Agora nós vamos começar a escatologia lá em Cabriúva. Quem é da região pode participar lá também. Né? Vai ser muito bom o curso de escatologia, são 2 meses só de estudo escatológico. E outros cursos mais que nós temos, nossa instituição do SEC, Centro Evangélico de Educação e Cultura, 33120687. Liga lá, entra no nosso site, participa conosco também de várias disciplinas e cursos que nós estamos ministrando lá. Não esqueçam, hein? A reunião de obreiros não é nesse sábado, é no próximo, tá? Porque domingo, nesse próximo domingo é Santa Ceia. Então a reunião de obreiro é no próximo. Sábado, e vamos seguir aí, continuando estudando e aprendendo e crescendo no conhecimento. Que Deus abençoe, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Deixa eu me esteja sobre desprogramar aqui. Deixa eu me desprogramar. EBD, Escola Bíblica no Rádio, comentando e explicando as lições da Escola Bíblica Dominical.